Esse episódio é mais um especial do Foca com Elas. Se você quer entender mais sobre maternidade e carreiras, continua ouvindo a gente. Olá, sejam bem-vindos ao Foca no Trabalho, seu podcast semanal sobre carreira, mercado de trabalho, empregabilidade, maternidade e muito mais. Eu sou a Bru Garcia. E eu sou a Lê Falsarella e hoje a gente está com uma convidada super especial para falar com a gente sobre mulher, maternidade. Lu, se apresenta, fala um pouquinho de ti. Olá, Bruno. Olá, Lê. Oi, pessoal que tá ouvindo. Eu sou a Luciana Magalhães. Eu sou mãe do Dudu, mãe do João Luiz. Tenho 2 menininhos aí, um com 9 e um com 6 anos. Sou professora, sou mentora de carreira, atuo na rede social bastante aí. Tenho 2 redes, eu tenho a Humanos e os Seus Recursos e a Trilhando a Sua Carreira, que é um programa de mentoria que nós fazemos no Instagram, no LinkedIn. Em breve teremos a YouTube, site, para vocês acompanharem. E amo ser mãe, gente. Amo ser mãe, amo meu trabalho, amo minha carreira. E gente, dá para conciliar sim. Parece que você ouviu os meus pensamentos. Eu justamente ia começar a gravação desse cast, Lu, perguntando para você como equilibrar as coisas e para a gente desmistificar essa ideia de ser mãe não dá tempo para a carreira. Eu não sou mãe ainda, então a gente achou que era muito pertinente trazer você. Eu agradeço muito que você tenha vindo novamente gravar conosco, porque você é uma referência para nós de maternidade e ter múltiplas carreiras, né? Porque você não tem uma única carreira, na verdade? Não, eu tenho várias. Eu sou professora, sou mentora de carreira, trabalho com treinamento, com orientação vocacional, com orientação profissional. E sou mãe, né? Sou mãe, sou esposa, sou mulher, né? Tenho minha vida, a Luciana também, que a gente normalmente vincula, né? Luciana, mãe. Mas eu sou a Luciana antes de ser mãe. Então é importante também a gente não considerar só a carreira, mas a sua vida pessoal, os seus interesses pessoais, a sua saúde. Isso é fundamental também para ter um equilíbrio, né? Não só múltiplas carreiras, mas também multipotencial, né, Lê? A Lu se enquadra muito em ser multipotencial. Lu, como que você faz para ter esse equilíbrio? O que você acha que é preciso, assim, para ter esse equilíbrio? Que a gente percebe que existem muitas empresas que dão suporte, né, para as mães, principalmente nesse período aí de home office, esse período do cenário de pandemia, mas também tem um outro lado que são empresas que não dão suporte, né? Que não são empresas que dão todo esse espaço, essa base para quem é mãe. Uhum. Eu acho que antes até de falar do equilíbrio, né? Eu acho que a primeira coisa, assim, hoje na sociedade, assim, na maioria dos casos, né? Eu não vou entrar aqui em questões sociais, mas na maioria dos casos, ser mãe é uma escolha, né? Então eu escolhi ser mãe, né? Eu não fui pressionada pela sociedade, eu sempre desejei ser mãe, eu amo ser mãe, né? E eu digo muito isso, mulheres, porque a gente sofre uma pressão gigante, né? Já conversei bastante com a Lê sobre esse assunto de que você já tem 30 anos, quando é que você vai ter filho? E porque você já casou faz tanto tempo, a gente sofre muita pressão. Então, primeira questão, escolher ser mãe. Quando você escolhe, é uma decisão, né? E você vai priorizar isso na sua vida. É algo que você vai colocar como primeiro lugar. Eu tive muito medo, né, quando pensei em ter filhos. Ai, mas como que vai ser? Eu vou ter que abrir mão disso, eu vou ter que abrir mão daquilo. E, gente, é algo natural, né? Quando você escolhe ser mãe, seu filho nasce, né? Nasce um filho, nasce uma mãe, é natural que a gente escolha, né, estar com os filhos mais do que a carreira, mais do que uma vida pessoal, mais do que sair para balada, enfim. A gente tem essa escolha. E é possível, sim, né, você conciliar com a carreira. É claro que tem muitas empresas, acho que a gente vai falar um pouco disso aqui, que tem muito preconceito, né, que simplesmente falam, a gente não contrata quem é mãe, né, não contratamos quem tem filho, se a pessoa tem filho, ela pode ser demitida, né, aliás, existe um índice, né, de que muitas mulheres são demitidas depois de terem filho, mas a gente tem que ter esse conhecimento do mercado, né, entender
quais empresas que aceitam isso bem, né, que trabalham bem com essa questão da maternidade, como você pode tentar conciliar a sua carreira. E eu sempre coloco assim, tem uma coisa que a gente fala muito, né, nasce uma mãe, nasce a culpa. A gente sempre vai carregar a culpa. Ai, não fiquei o tanto que eu poderia com meu filho, eu não fiquei o tanto que eu poderia na empresa, eu não me dediquei tanto àquele projeto, eu não vi os primeiros passos do meu filho. A gente sempre vai carregar a culpa, não tem jeito, mas eu preciso, quando eu sou mãe, né, entender que eu preciso priorizar o meu tempo. Eu tenho que organizar o meu tempo de uma forma muito mais eficiente, muito mais produtiva. E quando eu estiver com o meu filho, desliga tudo, sabe, gente? Quando eu tô com os meninos, eu desligo o celular, desligo computador, falo, gente, agora eu estou com eles, é sentar no chão, brincar no chão ali e passar esse tempo de qualidade, para quando você tiver no seu momento de agora eu sou a Luciana, professora, mentora, eu carregar menos culpa, né? Ter esse alívio de falar, poxa, eu tive um momento de qualidade com ele e agora eu vou cuidar da minha carreira. E escolher uma carreira, né, uma empresa que aceite, né, essa flexibilização de horário, ou até uma carreira em que você possa ter um domínio melhor da sua vida, né? Como aconteceu comigo, por exemplo, né? Eu escolhi uma carreira em que eu tenho muito mais domínio dos meus horários, eu consigo flexibilizar, estar à tarde com os meus filhos, né? E trabalhar em horários que eles estão dormindo, por exemplo. E aí eu vou fazer uma crítica, viu, Lu, se você me permite. Por favor. Talvez vai doer aí quem está ouvindo, que é do RH, que é empresário, mas o certo, a gente sabe que aqui a gente tem o que é ideal e o que é real, né? O certo seria a mulher não ter que escolher entre ser Uhum. mãe ou ter uma carreira. O certo mesmo seria ela não ter essa escolha e poder conduzir as duas coisas. Mas, infelizmente, aí eu vou colocar uma crítica nos meus colegas de profissão, os RHs, e aí as áreas mais organizacionais, é que muitas vezes a mulher ela não sente que ela tem essa escolha aliás, ela não sente que ela pode manter essas duas coisas, porque ou ela tem a maternidade ou ela tem a carreira dela no ambiente corporativo, porque a maioria das empresas não oferecem essa flexibilização, que Uhum. começa na licença paternidade, porque a gente tem que lembrar que esse filho, geralmente, até onde eu sei, ela precisou de um homem para ser gerada, né? Assim, né? Via de regra, ou um homem, ou você pode ter um casal homoafetivo que adotou, mas existe a figura de uma outra pessoa, seja um parceiro ali. E geralmente, né, geralmente, quando existe essa escolha, esse pai, se ele tivesse uma licença paternidade um pouco mais longa, além de 5 dias, que são vergonhosos esses 5 dias aqui no Brasil, talvez ele conseguiria contribuir mais, né? Aí eu vejo os meninos, né, os homens aí até tentando equilibrar, tirando férias junto, aí usa banco e tal, mas eu acho que as empresas elas precisam, a gente tem aí o exemplo, eu acho que é mais famoso, a Natura, que oferece aí 40 dias de licença paternidade para ajudar, né, para ajudar não, mas para o pai fazer o papel dele. E eu acho que essa contribuição ajudaria muito as mulheres, porque você vê que o casal às vezes escolheu ter filho, né, quer ter um filho, mas o homem ele não consegue apoiar muito. Eu acho que essas políticas de RH contribuiriam muito para quando essa mãe tem o bebê, ela consiga não ficar tão preocupada com, principalmente logo após o parto, se ela tivesse realmente de fato o marido ali, o seu parceiro ou parceira no dia a dia. Você sente que no dia a dia, Lu, as empresas, as pessoas que você atende, ou até mesmo a sua experiência, contribuiria nesse aspecto do pós-parto, ou pós-licença maternidade, essa licença maternidade ser mais tranquila se tivesse esse apoio? Sem dúvida, ali, inclusive o GPTW, né, que é o Guia das Melhores Empresas para se Trabalhar, ele coloca a licença paternidade estendida como uma das práticas das empresas para diminuir essa desigualdade das mulheres, né? Porque mulher já sofre por ser mulher, né? A gente já sabe que só por ser mulher já ganha menos do que os homens, né? Já tem uma carga de trabalho muito maior doméstica, e quando é mãe, é pior ainda, né? Então ela já sofre demais porque a carga é maior normalmente para a mulher, né? Pela questão da amamentação, do puerpério, e o homem com 5 dias de licença, né, volta a trabalhar e a mulher está ali sozinha. Então, essa é uma das práticas muito interessantes de você tentar igualar
E começar a perceber que o homem, ele não, a gente precisa começar de fato, né, trabalhar isso na sociedade. Eu falo que é um trabalho de formiguinha, as mulheres, mães, têm que ir ativa mesmo e enfrentar essas dificuldades, porque o homem não vai ajudar a mulher a criar o filho. Ele é o pai, caramba, né? O homem ou outro parceiro, que seja, num casal homoafetivo, aquele outro, né, que é o papel, não é da mãe que gerou, mas ele também é pai, né? Ele vai criar aquela criança, então ele não está ajudando a mãe, vem aqui ajudar a mãe a criar um filho. Não, ele é seu filho. Tanto que a gente brinca muito, né, que as desigualdades a gente sente muito no mercado de trabalho. Por exemplo, a mulher fala no emprego: eu preciso faltar que eu tenho que levar meu filho no médico. O chefe já fala: de novo, né? Você vai faltar para levar seu filho no médico. Se o pai fala isso, que lindo, olha que pai maravilhoso, ele vai ajudar a mãe a levar o filho no médico. Gente, não tinha que ser assim, né? Tem que ser igual, tanto a mãe quanto o pai poderem ter essa participação na vida do filho, né? E assim, eu acho legal você comentar isso, porque eu vejo muito assim no dia a dia, porque eu estou trabalhando muito no RH, a gente recebe atestado, não sei o quê. A Hum, mulher, quando ela pede, que explica que vai se afastar, ela já fala dessa consulta, desse exame, não sei o quê. E o uhum, certo, né, gente, assim, não sei, é minha opinião, a gente não deveria ter que ficar justificando, a gente fala: vou ficar ausente", e dividir melhor isso dentro de casa, né. Então: "Ó, uma vez eu levo no médico, a próxima vez vai você", porque a carreira da mulher dentro de casa, ela deveria ter o mesmo peso da carreira do homem, e isso muitas vezes não sim, acontece. Então, na hora de se ausentar, pode prestar atenção, geralmente é a mãe que leva no médico, é a mãe uhum, que vai na reunião escolar, é a mãe que frequenta esses espaços, quando isso deveria ser melhor compartilhado. Talvez se o pai ficasse mais ausente, no seu emprego, né, não teria esse desconforto, né. E a mulher também ali no dia a dia não ficar expondo tanto: "Ó, tô me ausentando, pronto, acabou", entendeu? exatamente. Você sabe o que eu já ouvi, Alê, né? Hum, Porque a questão da maternidade ela começa já na gravidez, né? Quando você engravida, primeiro que assim, a decisão de engravidar é da mulher e do homem, é do casal, né? Não tem ninguém de fora tem que dar pitaco qual é o melhor momento, é o momento do casal. E quando eu estava grávida do meu primeiro filho, né? Trabalhava numa instituição financeira, eu atendi um gestor e eu tinha avisado: olha, essa semana eu tenho ultrassom, né? E às vezes eu procurava marcar ultrassom sempre no final do dia, mas eu tinha que sair mais cedo, não dava para fazer à noite, né? O hospital não trabalhava à noite, então eu precisava ir no meio do dia, não tinha alternativa, né? Às vezes eu tentava fim de semana, mas não dava. E aí eu tinha um ultrassom para fazer, e aí foi um dia que tinha muita coisa, um trabalho, né? Uma loucura. Ele estava numa reunião com vários gestores. Eu conto essa história para todo mundo. E eu entrei e falei: olha, só para lembrar, hoje eu vou sair uma meia horinha mais cedo, que eu tenho um ultrassom. Ele me vira na frente de todos os gestores, Bruna e Alê, e fala assim: mas que horas que você resolveu para engravidar, hein? Ele falou ai. desse jeito. Ai, que Aí, absurdo. absurdo. Aí, na hora, eu olhei pra ele, assim, eu respirei fundo, né? Porque a gente fica com emoção ali à flor da pele. Eu respirei fundo, olhei pra ele e falei assim: você está me assediando moralmente. Se você falar mais uma vez da minha gravidez, eu vou te denunciar. E saí e fechei a porta. Os gestores, depois da reunião, me ligaram: parabéns, porque ele tinha essa característica, né? Era um gestor Hum. muito machista, grotesco, tá? Grotesco. Se ele estiver aqui ouvindo, eu não tenho a menor saudade de você. Não, totalmente inadequado, assim, e é assédio moral mesmo, né, você Sério. primeiro que a pessoa não tem que dar pitaco da gravidez dos outros, como você mesmo falou. Sim. Mas eu já vi algumas barbaridades parecidas, mas é interessante você dividir isso, porque você vê, você, pegando a sua fala, tá, Lu, foi uma escolha, você estava bem, eu não sei, né, idade não significa maturidade, mas a gente sabe que Uhum. você teve essa escolha na sua carreira, equilibrou, mas existem muitas mulheres que não vêm nesse mesmo espaço, né, Lu, que às Sim, vezes foi uma gravidez que foi inesperada mesmo, porque acontece, e sim. aí a pessoa tá lá morrendo de medo de perder o emprego, trabalha num lugar hostil, ainda ouvir um negócio desse, e é o que mais acontece, porque quando a gente fica grávida, a gente fica mais vulnerável ainda, né, imagino, não sei. Muito, muito. E aí você ouvir isso do seu gestor, cara, de uma pessoa que tem poder ali, você já fala assim: "Mas eu vou voltar do trabalho, eu vou ser desligada, é isso que vai
vai acontecer. Fica muito Exato. abalado, né, não tem como. É um terror, né, eu falo que é um terror constante. Eu mesmo, assim, tendo esse privilégio de ter escolhido, de estar numa empresa que eu não seria demitida, né, eu fiz depois da minha primeira gravidez, do meu primeiro filho, eu fiz uma transição de carreira, né, saí da instituição financeira que eu trabalhava e me tornei professora, então eu tive uma carreira muito mais flexível, com horários muito mais flexíveis, mas mesmo assim eu tive medo de perder aula. Quando eu tive o segundo filho, era final de ano, eu não falei que eu estava grávida, né? Eu segurei a informação, porque eu falei, eles vão atribuir aula, se eu falar que eu tô grávida, eles vão me mandar embora, né? Ou vão me atribuir menos aula. Então eu esperei a atribuição de aula, é uma coisa até a gente se sente muito mal, porque parece que eu tô sendo desonesta, né? Mas é um pouco da ideia de segurar emprego. E aí eu fiquei muito me imaginando, eu que tive uma gravidez planejada e desejada, mulheres que, né, não planejaram, né, que de fato acontece, né, com algumas pessoas que não conseguiram planejar a gravidez e se veem grávida, não tiveram um planejamento. Então, as empresas precisam, né, e não é só o RH, são os gestores mesmo, os CEOs, entenderem que é uma escolha do casal, ter filho ou não ter filho. A hora de ter filho ou não ter filho, quem decide é o casal, né? A carreira, claro que ela impacta, mas as empresas precisam ter essa consciência. Eu acho que isso está mudando bastante, né? Existem pesquisas que empresas que valorizam a mulher no mercado de trabalho, que valorizam a maternidade, lucram mais, tá? Isso é uma pesquisa do GPTW também. Então está mais do que na hora de a gente lutar mesmo pelos nossos direitos de ser mãe, não ficar adiando gravidez por causa, eu tô com medo de perder emprego, de carreira. Isso não pode acontecer, né? Muitas mulheres se tornam empreendedoras, falando, que legal, ela se tornou empreendedora. Às vezes é pela falta de opção. Fala, eu não tenho opção no mercado de trabalho, então eu vou empreender, né? Vou fazer um trabalho autônomo, às vezes ganha menos e gostaria de ter uma segurança, né? Gostaria de estar numa empresa com mais segurança para poder criar o filho. E partem para outro caminho. Tava lembrando, não sei se vocês lembram que no ano passado saiu a capa com a Cristina Junqueira, que foi a primeira brasileira a aparecer numa capa Sim. da Forbes grávida. Gente, Uhum, isso foi 2020, né, foi meio tarde, né, na minha uhum, opinião, mas é como se a gravidez ela não existisse no mundo corporativo, né, ninguém fica grávido, as pessoas elas não se reproduzem no mundo, né, a gravidez ela é algo que não existe, no uhum. mundo corporativo tem muito disso. Eu ia falar assim, eu não sou mãe, né, mas eu tenho 3 irmãs e eu acompanhei a questão de carreira e de maternidade, né, esse equilíbrio. E um padrão que eu percebi nas minhas irmãs, após ser mãe, a visão de que: "Poxa, minha carreira vai ficar aqui, não tem como eu investir tanto mais na carreira, agora eu tenho a maternidade, tenho mais tempo com meu filho". Então, tem a questão da empresa, tem a questão da própria mãe também ver, olhar e falar: "Poxa, eu posso sim ter um equilíbrio na carreira", né, mas às vezes a mulher acaba absorvendo isso e acaba pensando que: "Poxa, minha carreira tá limitada aqui". Mas não, né, Lu, você pode sim Uhum. fazer essa transição, você pode sim, subir na carreira, ir para onde você quiser, você ainda pode sim planejar a sua carreira. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, que eu vi que você teve essa transição e como que foi, né, essa busca. Legal, Bru. Eu comecei o processo de transição de carreira antes de ser mãe, né? Eu já estava insatisfeita com a carreira no banco e eu sempre quis ser professora, então eu já comecei esse processo antes da maternidade. Mas no fundo também, eu já tinha a vontade de ser mãe, né? Já estava planejando, já estava ali chegando nos meus 30, quero ser mãe, né? Por volta dos 30 anos, já tinha um planejamento e veio assim, casou, né? Muito bem casada, assim, as decisões. E eu fiquei, antes de ser mãe, né? Antes de ter meu primeiro bebê, meu Dudu, eu trabalhava no banco e dava aula à noite na faculdade. Eu levava as duas carreiras. Quando o Dudu nasceu, aí eu tive que fazer a escolha. Eu falei, não, se eu continuar no banco e na faculdade, eu não vou ver meu filho crescer. E é uma necessidade, é um desejo muito forte, né? Que surge na maioria das mães, eu não vou dizer por todas aqui, mas a maioria das mães, de passar mais tempo com o seu filho. E aí eu fiz a transição mesmo, saí do banco e fiquei somente na faculdade. Trabalhava bastante, né? Mas eu conseguia trabalhar bastante em casa também, porque preparava aula em casa, né? Era só deslocamento para ir à aula. E eu conseguia acompanhar muito
a vida do meu filho. E mesmo quando veio o segundo, eu tive o meu segundo filho, foi muito engraçado, porque por isso que eu falo que dá para conciliar, né? A gente tem que fazer um bom planejamento e ter uma rede de apoio, isso é fundamental. Eu tinha o meu mais velho com 2 anos, e eu decidi fazer mestrado e ter o segundo filho. Então, assim, na mesma semana eu recebi o teste da gravidez positivo e recebi a aprovação que eu tinha entrado no mestrado. E isso tô trabalhando. E aí eu falei para a família, né? Já tinha falado, ó, vou fazer mestrado e vamos ter o segundo. E a rede de apoio ela é fundamental, né? Meu marido, meus pais, minha sogra, todo mundo apoiou muito. E eu consegui, com um filho pequeno, de 2 anos, 3 anos, tive meu segundo, terminei o mestrado com louvor, continuei dando aula, né? Continuei lecionando, fui promovida na faculdade, né? Para professora em tempo integral, trabalhava 40 horas, com vários projetos, conseguia trabalhar em casa. Então é possível, mas tudo exige sacrifício, né, gente? Não é um mar de rosas, não estou dizendo, é tudo lindo, maravilhoso. Você se sacrifica, você faz escolhas, né? Eu acho que eu não gosto de colocar desculpa no filho, sabe? Ah, eu tenho um filho, então eu não posso fazer aquele curso. Eu tenho um filho, então eu vou sair mais cedo do trabalho. Isso não existe. Mas é claro que você tem uma desvantagem, né? Aquele tempo em que a pessoa que não é mãe está se dedicando a alguma outra coisa, você tá lá fazendo a lancheira da escola, você tá passando a tarde com sua Uma criança, você vez tá eu vi levando ela no uma médico. fala de uma mãe, Lu, e ela eu como não sou mãe, eu vou absorver a fala dela, tá, aproveitando o seu gancho. Quando você é mãe e pai, o seu tempo ele não é mais seu. Então se a gente Sim. for falar de vantagem ou desvantagem, a questão que realmente a mãe e o pai também deveria se sentir assim, é que o tempo não é só mais dele. Mas como a Uhum. gente vive numa sociedade que o machismo ele é estrutural, ele está nas bases, muitas vezes essas tarefas acabam ficando mais com a mulher. Você Uhum. consegue ter melhores escolhas e falar: "Nossa, eu não vou justificar e falar que é do meu filho", quando isso é bem equilibrado dentro de casa. Mas eu acho que são Sim. poucas as famílias que isso acontece, sabe. A gente vai ter que aqui dar uma estourada na nossa bolha e Uhum. pensar que tem gente que assim, a realidade, é casado, tem 2 filhos, e o que eu mais vejo, por exemplo, em home office, né, é assim, é a mãe que está em reunião, os filhos procurarem a mãe, e o Uhum. pai que está em reunião também em home office, ele nunca é perturbado. Os Uhum. 2 deveriam ser perturbados pelas crianças, é o home office que entrou na casa, né, não é como é que falam, né, quando o home office ele passou a virar uma realidade, foi a gente que entrou na casa da família, né, o trabalho que entrou na casa da família e não o inverso. E não é isso que acontece, né, a maioria das vezes é a mulher que tem essa sobrecarga, né, e aí tem um dado muito triste, que no ano passado, quem perdeu mais postos de trabalho foram as mulheres mães, Sim. enquanto os homens conseguiram manter os seus empregos. Porque na hora que fecha a creche ou fecha a escola, que é o que está acontecendo, para quem está ouvindo esse episódio no futuro, a gente está gravando ele aqui em março de 2021, nós estamos com as escolas fechadas aqui em São Paulo. E aí, novamente, essa demanda acaba virando para a mulher, entendeu? E eu acho que é importante o papel da empresa em dar esse apoio, sabe? Então, oferecer creche dentro da empresa, oferecer auxílio creche para a mãe e para o pai, como o recurso de política, sabe? Mas não é isso que a gente vê no dia a dia. Você aí que seus filhos já, né, são pequenininhos ainda, mas você já passou daquela fase de puerpério que o filho depende mais do pai. Qual recomendação que você dá para essas mães práticas, sabe, de dia a dia? Porque você falou e eu vou repetir, é muito bom. Não usei como recurso justificar abrir mão de algumas coisas da minha carreira pelos meus filhos, mas você tem que equilibrar melhor os pratinhos, não tem jeito, Sim, né? sim, eu concordo com você, tem que ser uma mudança estrutural, né? Porque a carga acaba ficando maior para a mãe, principalmente no puerpério, né? Ou na primeira infância mesmo de bebê. E é aquela coisa, a criança cai, se machuca, ela chama o quê? Pai ou mãe, gente? Ela fala mãe. Ela caiu, ela teve um pesadelo à noite, ela grita mãe. É uma coisa que eu sei se é instintivo, se é estrutural. Mas a mãe acaba ficando com uma carga maior, mesmo quando o marido, né, quando o pai, ele é presente. A carga é maior para a mãe mesmo. A dica que eu trago, que é assim, se você tiver uma rede de apoio, claro, contar com a sua rede de apoio. Isso para mim, eu tive esse privilégio, foi fundamental. Mas para quem não tem rede de apoio, organização, gente, organização, prioridade e se livrar da culpa, sabe? Porque a gente tem uma questão da mãe, eu tenho que dar conta de tudo.
E, gente, nós não damos conta de tudo, tá? Vou contar aqui, né? Para falar a verdade, né, Lê? A gente não dá conta de tudo, né? Eu tento dar conta da maior das coisas prioritárias, mas tem coisa que vai escapar das minhas mãos e eu tenho que deixar ir. Então, isso eu acho que é uma coisa muito importante, eu deixar ir o que eu não consigo. Então, se aquele curso eu não conseguir fazer, deixa ir. Se eu não conseguir colocar aquela roupa para lavar naquele dia e naquela roupa eu não pude usar, deixa ir, né? Eu não consegui fazer a sopinha com todos os ingredientes naquele dia, ficou com um pouco menos de ingrediente, deixa ir, porque a culpa que eu acho que é o que mais judia da mulher, sabe? Então, organizar o seu dia, por mais que seja caótico, filho, né? É o que você falou, o tempo a gente perde um pouco o controle, mas com o tempo você vai conhecendo a rotina do seu bebê, da sua criança, tentar ter uma rotina, isso é importante até para o bebê, né? Que ele tenha rotina, então se organizar mesmo, você tem uma criança, precisa ter horário para tudo, tá? Por mais que eu não gosto muito de horário para tudo, mas quando a criança é muito pequena, tem que ter horário para tudo e largar a culpa, sabe? Fazer uma análise mesmo sua, né? Uma autoanálise, um trabalho de autoconhecimento e largar um pouco essa culpa de que você não vai dar conta de tudo. Tem coisa que você tem que deixar, né, para lá e se organizar. No futuro você retomar, né? Você tentar retomar alguma atividade que você fala, agora com ele muito pequeno, eu não consigo. Então, essa que é a dica que eu queria que tivessem me dado, sabe? Para eu sentir menos culpa quando os meus filhos eram mais novinhos, porque eu acho que é o que mais judia da mulher, assim, ela tá sempre se cobrando em ser perfeita, comercial de margarina, e não existe, gente. Essa mãe aí, comercial de margarina, é aquela mãe que não É. trabalha, que tem uma rede gigantesca de apoio, né? A mãe que tá lá. Ou que tem mais estrutura, né, consegue pagar Sim, babá, exatamente. terceirizar mais as coisas. Quando você tem mais recurso, né, eu sempre não, mas meu marido uma vez me ensinou isso, porque ele é economista, e ele fala: "Olha, quando você tem mais dinheiro, recurso, você consegue terceirizar as coisas. Então, você contrata uma faxineira para te ajudar, você contrata uma babá, você paga uma escola integral, tudo bem, mas a maioria das pessoas, principalmente falando de Brasil, às vezes ela não tem a mesma estrutura que a maioria das pessoas, né. Uhum, E eu achei muito bom você falar da culpa, Lu, porque eu vejo ainda muita gente romantizando a gravidez. Eu sei que isso já diminuiu bastante, a uhum, gente tem que agradecer muito as blogueiras e os diários de gravidez aí pelo YouTube, porque ajuda muito. Eu, por exemplo, eu sempre tive na minha vida, vou falar minha experiência, tá. Eu sei que isso é muito particular, mas eu nunca me senti pressionada nem pela minha família, nem pela família do meu marido, nem pelos meus amigos de ter filho cedo. Pelo contrário, a minha mãe, ela engravidou muito cedo, sabe? Então ela me teve com 17 para 18 e eu tenho uma irmã mais velha. Então acho que a minha irmã nasceu, minha mãe tinha tipo 17 anos. Então a gente cresceu com uma mãe super jovem, que é muito legal, né? Eu tenho, vou fazer 34, minha mãe tem 51. ai, Então minha que mãe é super jovem e a gente sempre teve muita instrução dentro de casa do meu pai e da minha mãe, de sexualidade, de quando começar a namorar, porque minha mãe sabia, meu vai começar a namorar 15, 16 anos, é melhor eu explicar como funciona contraceptivo do que eu fingir que isso não vai acontecer. Se eu fiz, né, hum, então minha mãe tinha essa pegada com a gente. E isso nos ajudou muito, porque a gente teve uma instrução dentro de casa que a maioria das meninas não teve. Somos 3 mulheres, tá? Tenho 2 irmãs. Então eu nunca me senti pressionada. A minha avó, a mesma coisa. Minha avó já é falecida, mas ela falava: "Tenha filho quando você quiser ter, se não quiser casar, não case, e se for quiser ter filho, seja uma escolha sua". Hoje eu tô com 33 para 34, sou casada há 2 anos, eu não me sinto nem um pouco pressionada, pelo contrário, eu trago esse tema às vezes em terapia, eu conversei com meu marido antes da gente casar, se a gente queria ter filhos ou não, mas eu não sinto a pressão da sociedade, sabe. E tem muita menina que sente, vai uhum, chegando a idade, parece que a gente vai secando, os óvulos vão secando e não tem nada a ver. E também, ao mesmo tempo, se você quiser ter filhos mais cedo, tá tudo bem também. Cada casal, cada mulher tem o seu timing. E aí eu queria aproveitar para a gente já ir para o final. Você comentou logo no início dessas empresas, do GPTW, você falou muito da primeira infância, e eu lembro de você ter comentado alguma coisa nesse sentido. Então, existem empresas
mais, vamos dizer assim, direcionadas para as mães que têm filhos na primeira infância? Isso ou eu entendi errado? Essa é uma pesquisa que a GPTW, né, o Great Place to Work, eles estão fazendo. Primeiro eles colocam, né, algumas práticas que as empresas adotam, que é a licença paternidade, a orientação, né, do cuidado com o bebê, horário flexível, sala de aleitamento, suporte, né, como você falou, de creche. E eles têm duas pesquisas, né, uma que são as melhores empresas para as mulheres trabalharem. Então, para quem quiser saber, né, eu trouxe aqui as 5 mais. Entra no site lá, GPTW, se eu não me engano é .com.br, e você pode fazer a pesquisa do relatório, e aí você escolhe as categorias, né? Então, destaques, temático, e aí eles têm o temático para mulheres e tem o destaque, que é a primeira infância, que são empresas boas para mães, né? Para quem quer ser mãe. Em 2020 foi feita a pesquisa, as 5 melhores empresas que o GPTW apontou, é a Cisco, que é uma empresa de TI, não sei se a pronúncia está certinha, acho que é isso mesmo, né? A Johnson Johnson, Vivo, a Takeda Distribuidora, que é do ramo farmacêutico, e o Banco Santander, né? Que são as 5 melhores. Eu puxei as grandes empresas, lá você pode puxar a média empresa também, que tem programas da primeira infância. E o relatório ele detalha, né? Que tipo de programa que a empresa tem. A Natura, a gente sabe que também, né, tem um trabalho muito bacana de maternidade. Então, para quem quer ser mãe, se eu puder deixar essa dica, né? Quem está ouvindo aqui, está planejando a maternidade, está pensando como conciliar. Essa dica é legal, porque você pode escolher empresas que acolham, né, a maternidade, que você já vai estar bem acolhida. E uma dica que é fundamental, Ale, que aí é o tema da minha mentoria, né, o tema do meu trabalho. Escolha uma carreira que faz sentido para você, escolha uma carreira que você goste, porque depois que você é mãe, deixar o filho em casa para ir trabalhar dói, gente, né? É doído. Por mais que você ame a sua carreira, é doído. E eu fico imaginando quem não gosta do trabalho, né? Eu amo o meu trabalho, então eu deixava meu filho em casa feliz, que eu falava, tô indo fazer o que eu amo, tô indo fazer o que faz sentido para mim. E hoje eu falo para os meus filhos, a mamãe ama o trabalho dela. Então, quando eu não estou com vocês, é por algo que tem um propósito, tem um significado na minha vida, tem algo que é importante para mim. Isso alivia muito, porque eu não consigo me ver hoje se eu tiver que sair da minha casa, deixar os meus filhos, né, ou aqui mesmo no próprio home office para fazer algo que eu não goste. Isso para mim seria muito, muito doído. Então, a dica que eu dou, além dessas empresas, né, de você procurar uma empresa que te acolha, escolher uma carreira que você ame, porque aí vai ser muito mais fácil de você conseguir conciliar emocionalmente falando mesmo. Eu penso que quanto mais consciente na nossa carreira, mais consciente das nossas escolhas, melhor é. Seja quem quer ter filhos, quem não quer ter filhos, porque nada é fácil, né? Ter filho não é fácil, trabalhar não é fácil. Se a gente for ficar pensando aqui, né? A gente estava falando antes de gravar, quem está passando pelo isolamento ou está ansioso ou está deprimido. Se você não está uma dessas duas coisas, é porque você faz terapia e você está conseguindo internalizar, porque realmente a realidade está muito dura. Mas existem melhores empresas, existem empresas que oferecem uma estrutura melhor, e quando a gente escolhe a nossa carreira, a gente consegue também, de uma certa forma, escolher a empresa, né? Então, eu acho excelente depois as mulheres que estejam ouvindo e mães desse episódio a pesquisarem a lista do GPTW, fazerem uma pesquisa, avaliarem bem a empresa e questionarem, né? Na entrevista, a mulher muitas vezes é questionada, até postei isso lá no meu Instagram, quem quiser me seguir lá é a Lê Falsarella, as entrevistas, o que você não deve perguntar para uma mulher durante a entrevista, e uma delas é quando ela pretende ter filhos. Essa pergunta não deve ser feita, mas nós, mães ou mulheres, devemos perguntar na entrevista qual tipo de infraestrutura a empresa vai oferecer para você na licença maternidade ou na sua carreira, uma vez que você se torna mãe. Acho que a gente deveria perguntar mais nas entrevistas. Lu, eu quero agradecer muito sua participação. Esse mês é um mês muito especial aqui pra gente no Foca, com essa série Foca com Elas, e a gente quis muito trazer uma das nossas convidadas para falar desse tema. Eu acho que a gente tem que falar mais, e eu quero que você volte aí pelo menos mais umas 14 vezes aqui no Foca, pelo menos uma vez por semestre, a gente gravar com você, que sempre é uma delícia. Agradeço demais. E aí, deixa as redes sociais, onde que o pessoal te acha. Lógico, vamos marcar isso no post, gente, mas para quem tá ouvindo, onde que o pessoal te encontra? Bom, eu tenho um projeto que é o Trilhando Sua Carreira, né? A gente tá no Instagram, trilhando_sua_carreira.
@foca_carreira. Também estamos no LinkedIn com essa página, que é um projeto de mentoria de carreira, inclusive até para mães também, né? Mães podem se encaixar aqui para que você possa escolher a sua carreira, né? Mulheres, mães, a gente precisa se empoderar dessa escolha, né? De eu poder escolher que tipo de carreira eu quero ter, inclusive para quem quer ser mãe, poder conciliar. E eu tenho uma página de conteúdo também no Instagram, que é Humanos e Seus Recursos, que são conteúdos ali também para a carreira, e o meu LinkedIn, Luciana de Magalhães Pereira. Muito obrigada, viu, Bruna, Lê, mais uma vez por estar aqui. É muito bom participar do Foca, gente. Sou super fã. Ai, que bom que você gostou, viu? Eu que agradeço, Lu. Muito bom ter você aqui com a gente. Bom, então vocês encontram Foca no Instagram como @Foca no Trabalho, ou estamos também lá no LinkedIn como Foca no Trabalho. Vou deixar as minhas redes aproveitando já, então vocês podem me encontrar no LinkedIn como Bruna Santana Garcia ou no Instagram @bruna.garcia com 2 As. Onde o pessoal te encontra, Lê? Eu vou deixar aqui de novo as redes, lá no Instagram é a Lê Falsarella, mas no LinkedIn é a Alessandra Falsarella. A gente cria, nós 3 aqui, 3 mulheres maravilhosas, a gente cria muito conteúdo na internet, então compartilha esse episódio para aumentar a nossa podosfera. Gente, agradeço demais vocês, até o próximo episódio, tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente.